Apesar de, nos ensinamentos que eu tenho falado aqui, tentado expressar aos irmãos, parecer muitas vezes que a gente vem de uma linha muito tradicional, e a forma como eu procuro ensinar para os irmãos a palavra de Deus, de uma maneira bem didática, ensinando e falando sobre a palavra, e a forma como muitas vezes eu, entre aspas, critico alguns movimentos, dá a impressão às vezes, e às vezes até eu tenho a impressão, que eu não creio em alguns milagres, em algumas manifestações espirituais. No entanto, a palavra de Deus, ela é completa. E muitas vezes a gente, por ver tantas coisas acontecendo, tantos movimentos mexendo com as emoções e a psicologia do povo, com música de fundo, eu não sou contra, mas algumas técnicas e ferramentas utilizadas para mexer com as emoções do povo, ao invés da palavra de Deus. E eu também não estou dizendo aqui que emoção é pecado, eu só estou tentando aqui direcionar você para uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas por todas essas minhas tentativas em explicar e ensinar, muitas vezes dá a impressão de que foi muito frio, foi muito só intelectual e não relacionado ao coração. Eu quero, no entanto, nessa manhã, falar um pouquinho sobre milagre. Eu sei que esse é um assunto muito explorado, irmãos, e por ser muito explorado, banalizado, e alguns de nós já não crê mais em milagre, até porque milagres eles acontecem num período da nossa vida, ou sempre acontecem, mas isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, isso não quer dizer que você não vai ter doença, isso não quer dizer que você não vai morrer. E qualquer dia eu vou falar isso aqui, porque a maior certeza, apesar do ser humano fugir dela, é de que um dia nós vamos morrer. Todos nós nascemos com esse fim pré-determinado, a não ser que Jesus venha. E agarrados nessa esperança de que Jesus vai voltar, e Ele vai, muitos deixam de fazer coisas básicas e necessárias que tínhamos que fazer, e muitos pregam só o milagre, pregam só a cura, pregam só algumas coisas que incham o coração do povo, mas que por muitas vezes não servem para basear ou para substanciar a vida das pessoas na palavra de Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre milagres, mas eu quero falar quando é que acontece o verdadeiro milagre. Quando é, na verdade, que pode acontecer o verdadeiro milagre, porque ele acontece se Deus quiser que aconteça. Se Deus não quiser, não acontece. E eu quero, antes de falar do milagre, eu quero falar um pouquinho de fé. Porque quando nós falamos de milagre e a gente vem de um passado, de um ensinamento, de uma escola que ensina que tem que acontecer o milagre. Porque se o milagre não acontecer, tem alguma coisa errada com você. Porque se você não for curado, você não tem fé. E eu já falei aqui, vou voltar a falar hoje, que exige muito mais fé, requer muito mais fé da sua parte não ser curado do que ser curado. Porque aquelas pessoas que são curadas, elas se alegram no Senhor, elas podem dizer: eu fui alcançado, eu fui curado, aleluia. E aquelas que não são curadas, então desistem da fé. Requer de nós muito mais esforço, muito mais fé para continuar firme com Jesus quando Ele não nos cura do que quando Ele cura. Aliás,
Tem muita gente curada que nunca mais volta para a igreja, porque eles já receberam o que eles queriam. Agora, pessoas talvez que não receberam a bênção da forma como as outras pessoas queriam, ou da forma como elas mesmas esperavam, estão firmes com Jesus, porque eles não estão firmes num Deus, porque esse Deus pode curar. Eles estão firmes com Deus pelo que Deus realmente representa na vida deles. Eles sabem que esse Deus não é só o Jeová Rafá, o Deus que cura. Eles sabem que esse Deus é também o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eles sabem que esse Deus também é o Jeová Nissi, que esse é o melhor, que Ele é a minha bandeira, independente dele me curar ou não. Ele eu carrego estampado no peito, por dentro e por fora, independente dele fazer ou não o milagre. E essa é a melhor coisa que nós podemos declarar: Jeová Nissi. Não esquecendo que Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele faz se quer e faz se não quer, Ele também não faz. Eu gosto de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando o rei falou: vocês vão ter que se render, vocês vão ter que se prostrar, porque se vocês não se prostrar para a estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo, e eu quero ver o seu Deus, o que Ele vai fazer. E um deles disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor, seu rei. Se o Senhor nos livrar, Ele é Deus. E se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. E nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Então fé, irmãos, vai além só de uma cura. Fé vai um pouco além de um milagre. Fé é algo que nós carregamos dentro de nós. Se Jesus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém, eu vou servir a Ele. Foi o que Jó falou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Estou triste porque Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá, Ele tira, mas Ele é Deus. E bendito seja o seu santo nome para sempre. Quando é que pode acontecer o verdadeiro milagre? Abre a sua Bíblia. 2 Reis, no capítulo 5. Essa história todos nós conhecemos bem, mas eu quero falar um pouquinho sobre quando é que pode acontecer o verdadeiro milagre. 2 Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Nós conhecemos bem, é uma palavra muito pregada, muito conhecida, mas o Senhor falou muito comigo nessa palavra essa semana. Começa assim essa história: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, ou seja, a menina, à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos?
deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Mas, ou melhor, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Essa é uma palavra maravilhosa, irmãos. Eu quero, nesses poucos minutos que a gente tem, trazer um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Quando eu leio essa palavra, eu encontro uma personagem distinta aqui. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia fala que esse exército talvez fosse o mais poderoso de sua época. Esse homem, ele tinha uma aparência impecável. Você imagine um general, um homem uniformizado, muitas medalhas, a sua farda talvez impecável, a sua conduta impecável, a sua forma de se portar, o seu palavreado. Era um homem que entrava na presença do rei, saía da presença do rei. Era um homem que tinha grandes qualidades. Era um homem, a Bíblia fala que ele era reconhecido por todos do reino e também pelo rei. Ele tinha o reconhecimento humano, ele tinha tudo que um homem quer ter, porque nós procuramos por reconhecimento. Todos nós queremos um elogio, todos nós queremos dizer: olha, ficou muito bonito, você fez muito bem. E esse homem, ele tinha esse reconhecimento. Onde ele passava, o povo reconhecia ele, porque ele era o general, porque ele era o homem de guerra, porque ele havia sido usado por Deus. A Bíblia diz que por ele Deus deu livramento aos sírios. Era um homem que era também usado por Deus. Era um homem que tinha o seu valor, os seus valores reconhecidos por todos, porque a Bíblia chama ele de varão valoroso. Era um homem valoroso. Agora, esse homem, ele tinha um defeitinho. Por fora ele era bonito, mas ele tinha um defeito na sua carne, que talvez quase ninguém soubesse. As pessoas não podiam saber daquilo, porque aquilo talvez fosse uma vergonha para ele. Aqui eu quero começar dizendo para você quando é que pode acontecer o verdadeiro milagre. Esse homem, a despeito de toda a sua posição, a despeito de farda, a despeito de medalhas, a despeito da sua posição diante do rei e do povo, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Todas as pessoas que estão precisando de um milagre, tem alguns, que fazem de tudo. Vem à igreja, ao centro de macumba, à igreja cristã, à igreja católica, ao satanismo. Ele vai onde ele puder ir para conseguir cura, para conseguir o milagre dele. Mas a Bíblia diz que esse homem ouviu a voz de Deus. No versículo 2 fala que tinha uma menina
que havia sido levada escrava. E lá na Síria ela servia na casa de Naamã. Ela era serviçal da casa de Naamã. Talvez Naamã nunca tivesse nem olhado direito para ela. Ela era insignificante, era uma escrava. Talvez ele nunca tivesse cumprimentado aquela menina. Mas eu acredito que pelo fato dela ser crente, ela servia naquela casa aos seus senhores com tanto prazer. Ela havia conquistado o coração da sua senhora, ao ponto que ela pôde falar com a sua senhora. Não era comum um escravo chegar e começar uma conversação. Era comum um escravo estar sempre de cabeça baixa. Era comum um escravo sempre estar pronto para servir, mas não para falar. Longe de mim algumas casas aí, ainda hoje, quando tem pessoas trabalhando, a pessoa não abre a boca, ela só responde o que lhe é perguntado. Essa menina era uma escrava, ela não tinha salário, ela trabalhava só pela comida. Mas ela guardava consigo alguns princípios que talvez a igreja tenha perdido. Ela servia ao Senhor. Quantas vezes nós reclamamos do trabalho, irmãos? Quantas vezes nós reclamamos da situação? Porque esse trabalho está ruim, eu vou para o outro. Esse está ruim, eu vou para o outro. Quantas vezes nós reclamamos das condições que vivemos, da nossa situação financeira, da nossa situação aqui nesse lugar. E essa menina, ela sabia da sua condição, ela sabia que não estava no seu país, ela sabia que ela era uma escrava, mas ela seguia um princípio bíblico que lá na frente Paulo ensinou. Paulo falou na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e 31, ele deu uma orientação básica para a igreja. Ele falou assim: olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa se você é um escravo hoje, não importa se você está num país estranho, não importa se talvez você não esteja trabalhando na melhor coisa do mundo, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa moça, essa menina conquistou o coração da patroa. Não é porque ela vivia reclamando, mas talvez a patroa falasse assim: menina, faz isso. Ela agora ia e fazia com alegria. Talvez ela cantava um corinho quando ela estava lá fazendo, e a mulher falava assim: que escrava estranha. Os outros todos aí estão de cara amarrada, essa menina está sorrindo e está cantando e está louvando. Tem alguma coisa diferente com ela. Como seria bom se nós agíssemos assim o tempo todo. Deus usou a vida de uma menina escrava de uma maneira muito simples. E aqui vai um aviso para você, porque apesar de eu estar falando sobre milagres, e eu não vou aqui desconsiderar nada disso que eu vou falar, ou não vou considerar nada disso que eu vou falar como algo que não pode acontecer, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus age de formas tão simples, e nessa palavra nós vamos ver isso hoje. Porque não foi uma profecia, a menina não estava lá, de repente ela se encheu e saiu falando um monte de coisa. Não foi algo sobrenatural, não veio um mensageiro especial, como veio falar talvez com Abraão, ou com Gideão, ou com Manoá, o pai de Sansão. Não foi um anjo que desceu, mas foi uma menina. Deus usou a escrava. Naamã deve ter chegado aquele dia em casa, dia de trabalho pesado, como todos nós aqui, cansado, fatigado. Aquele sargento me deu trabalho, aquele tenente me deu trabalho, pessoal para dar trabalho, mas assinei tal ordem, fiz tal coisa, estava cansado. Chegou em casa, estacionou seu cavalo. A guarda está lá em forma para receber ele, porque na casa do general está em guarda também. Quem foi militar aqui sabe do que eu estou falando. O general chega a apresentar armas, aquela coisa toda bonita. O general entra, presta continência, passa, nem olha para a cara do soldado. Soldado, não quero nem olhar esse povo. Mas todos os dias
quando ele chegava em casa, quando ele entrava na casa dele, no quarto dele, tirava aquela indumentária toda, o que ele via não era um corpo sarado, malhado de academia. Ele via eram as marcas da lepra, eram feridas, e ele se entristecia, porque ele sabia qual seria o fim daquela história. Antigamente, os leprosários, as pessoas perdiam dedos, mão, ia perdendo tudo até morrer, porque a lepra vai matando o sujeito vivo. Enquanto ele está vivo, vai apodrecendo tudo, e ele sabia que o fim dele era esse. Ele podia ter todas as medalhas, ter todas as conquistas, mas ele era leproso. As feridas estavam lá, a lepra estava lá, nada daquela aparência adiantava. Aquela imagem de homem grande, valoroso, lutador, guerreiro, forte, que havia conquistado, nada daquilo lá adiantava. Porque a realidade da nossa vida é um pouquinho mais dura. A realidade da nossa vida não é aquilo que nós mostramos para os outros. Eu já falei aqui que muitas vezes as aparências podem até enganar. Podemos parecer muito bonitos por fora, podemos parecer pessoas elegantes por fora. E eu acho que eu falei aqui quarta-feira, Deus não vê você com essa sua vestimenta nova, com essa sua roupa nova, com esse seu vestido novo, gravata nova. Deus não vê o pastor que está parecendo um gerente de banco hoje, minha esposa que disse isso. Camisa branca e gravata. Deus não vê. Deus olha diferente para nós. Deus olha dentro de você, Deus olha o seu coração, Deus se relaciona com aquela pessoa que quando chega dentro do seu quarto, na sua intimidade, sozinho, às vezes chora a falta de alguém, às vezes chora a perda de alguém, às vezes chora aquilo que não conseguiu, aquilo que podia ter conseguido, aquilo que está pendente. É com essa pessoa que Deus quer se relacionar. Deus não olha para você e vê a sua aparência, Deus olha você por dentro, e é com essa pessoa que Deus quer falar hoje. É com a pessoa que tem as tristezas, sim, que reclama da vida às vezes, sim. É essa pessoa que Deus quer falar hoje, e por isso Ele te trouxe aqui. Cada dia que você se entristece, cada dia que você chega na sua casa depois de um dia de trabalho, talvez você chora de tristeza, porque isso tinha que ser um pouco diferente. Cada dia que você chora, porque o milagre poderia acontecer, mas não acontece. É com essa pessoa que Deus está falando hoje. É com você, é comigo. Quando nós estamos sozinhos, às vezes você está dirigindo o seu carro, já passou do lugar que você ia faz tempo, você está voando, pensando na vida. É com essa pessoa que Deus está falando. Não é com aquela que aparece sorrindo todo dia dizendo que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Afinal de contas, na Bíblia, a sunamita disse para o marido que estava tudo bem, né? Mesmo com o filho morto. E a gente aprende isso. E a gente carrega essa aparência, irmãos, de estar tudo bem, mas tem hora que está mal, tem hora que precisa falar isso para Deus, tem hora que precisa chegar em Deus e falar assim: não está bem, olha aqui dentro de mim eu tenho lepra, olha aqui dentro de mim está faltando alguma coisa, eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo, eu preciso de um renovo, Jesus, eu preciso de força, olha, eu queria tanto isso. É com essa pessoa, é comigo e com você, é com esse Naamã que Deus queria se relacionar. E naquele dia foi diferente, porque não foi a menina que veio para ele, foi a mulher que veio para ele. Eu acredito que ele está sentado na cama, talvez eu pinto essa imagem na minha cabeça de um Naamã sem camisa, sentado na cama, na frente do espelho, olhando para si mesmo e dizendo: eu não sou nada, eu vou morrer daqui a pouco.
as minhas conquistas, aquilo que eu achava que eu tinha conseguido, nada disso vai adiantar. A mulher dele abre o quarto, vê aquela cena e ela fala assim: existe uma esperança. Eu imagino ele perguntando que nada, não tem cura para esse negócio, a medicina ainda é muito atrasada. Quem sabe lá no ano 2000, no século 21, vão ter cura para isso. Ela falou: não. Sabe aquela menina escrava? Minha mulher, eu estou falando aqui de tristeza, de doença, você vem me falar de escravo. O que foi? Qual foi o trabalho que ela deu hoje? Manda açoitar. É escravo? Não estou falando disso. Sabe aquela menina que você trouxe como escrava? Sei. Ela falou que tem alguém que pode resolver o seu problema. Existe alguém que pode resolver o seu problema. E ele falou: que negócio que é esse? Uma escrava, a escrava. A menina que veio de Israel. Ela falou que lá em Samaria tem um homem de Deus. E ele pode te restaurar da sua lepra. Naamã, ele não foi investigar o negócio, irmãos. Ele ouviu a voz de Deus na hora. Ele não se importou se era uma escrava, se era um anjo, se foi um trovão. Ele ouviu a voz de Deus. Ele falou: eu vou agarrar esse negócio. Eu vou pegar isso. Porque às vezes nós queremos algo sobrenatural. Às vezes nós queremos que alguém entre aqui e fale com você, e fale comigo, e fale com o meu problema de uma maneira que eu nunca vi. Talvez alguém que nem fale português, que Deus use para falar em português com você. Isso seria uma bênção. Mas tem hora que Deus usa as coisas simples. E as coisas simples é que a gente não está acostumado a ouvir. Você precisa pedir nessa manhã e dizer: Senhor, abra os meus ouvidos para ouvir a sua voz, mesmo que seja através de um grilo, mas eu quero ouvir a sua voz. O cantar de um passarinho, eu quero ouvir a sua voz. Pode ser um mendigo, me faz entender a sua voz, Senhor. A voz de Deus às vezes é meio confusa para nós. Não é porque ela é confusa, nós confundimos. Se você lembrar de Elias dentro da caverna, o que veio? Trovão, terremoto, vento, fogo. E em todas essas vezes Elias saía e falava: Deus está falando. E ele chegava lá e não era a voz de Deus. De repente vem uma brisa suave. O simples. Não foi o trovão, não foi o terremoto fendendo as rochas, não foi o fogo, foi uma brisa suave. E veio e falou com Elias. E era a voz de Deus. Pode ser um escravo, pode ser qualquer coisa. Ouça, aprenda a ouvir a voz de Deus. Esse homem ouviu a voz de Deus. Ele agarrou a oportunidade. Mas ele não só ouviu, porque às vezes é interessante como a gente espera o milagre. Meu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de maravilha, vai acontecer. E a gente fica e a gente senta e espera acontecer. Esse homem tomou uma atitude, porque sempre vai requerer uma atitude humana, ainda que seja mínima. Vai requerer uma atitude sua para que o milagre aconteça. O milagre de Deus, ele não nos desconecta ou não nos separa da nossa atitude. Nós precisamos agir. Veja que se nós entendemos esses princípios para que Deus realize os milagres em nossa vida, ele pode acontecer sim. Esse homem ouviu a voz de Deus através da escrava. Ele não ficou parado, porque ele sabia que o milagre não descartava a ação dele. Lá em Samaria tem um homem de Deus que pode curar. Meu Deus, toca nele para ele vir aqui. Fala com ele. Eu precisava tanto que ele viesse aqui. Eu vou fazer um jejum de 40 dias para ele vir aqui. Não. A Bíblia não fala quando, mas eu acho que foi no outro. Eu acho que Naamã nem dormiu à noite. Eu acho que ele ficou tão ansioso. Deus, será que vai acontecer? Eu vou atrás desse homem. Eu vou atrás dele.
Naquele dia, Naamã, quando alguém foi chamar ele, antes do despertador tocar, ele já estava de pé e fardado, pronto para sair. De manhãzinha ele estava na porta da sala do rei. Rei, eu preciso falar com o senhor. O que foi? Tem um homem lá em Samaria que pode me curar. Como ele era um homem valoroso, muito bem quisto, o rei falou: agora eu vou fazer uma carta para o rei de Israel. Você vai levar na mão dele a carta e você está feito o negócio. Naamã não pegou a sua carta. Ele falou assim: peraí, se eu vou lá pedir um favor, eu vou levar um presente, eu vou levar uma oferta. Naamã já foi, separou umas moedas de prata, uns negócios de ouro, uns vestidos, separou tudo que ele podia separar, os presentes. Eu não estou lendo aqui exatamente o que é, mas ele separou os valores que ele podia, colocou na sua bagagem e falou: vou lá para o rei. Foi com a sua guarda de honra, foi com a sua tropa e chegou no rei de Israel e entregou a carta para o rei de Israel. A carta era muito simples: rei de Israel, quando você receber essa carta aqui, saiba que sou eu que estou mandando a carta para você, pedindo um grande favor. Esse general que está aí, ele precisa ser restaurado de lepra. O rei pirou. O rei chamou os assistentes dele e falou: vocês vão ser testemunha aqui, porque esse sujeito aí, o rei da Síria, está procurando ocasião contra mim. Ele quer guerra e ele não tem motivo para armar guerra contra mim. Ele me manda um homem para eu curar de lepra. Por acaso eu sou Deus que dou a vida e tiro a vida? E a Bíblia diz que esse homem ficou doido. Ele falou: pronto, agora eu estou arrumado, porque o exército da Síria é muito maior que o meu. Eles vão destruir a gente quando eu mandar esse homem de volta para trás sem ser curado. E aquilo, o bochicho disparou, porque notícia ruim, meu irmão. Pense num negócio que esparrama rápido. Mais do que batatinha pelo chão. Espalhou assim que foi daqui 5 minutos estava na Samaria. Bateu no ouvido de quem? Eliseu, o homem de Deus. Eliseu mandou um recado. Mandou um recado para o rei e falou assim: rei, por que é que o senhor está em desespero? Manda esse sujeito para cá e o senhor vai saber que ainda há profeta em Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui. Será que nós estamos capacitados para dizer isso? Manda aqui e vocês vão ver que ainda há profeta em Fall River. Estamos ou não? Se ainda não estamos, nós precisamos chegar. Porque Deus não mudou, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, eternamente. Jesus disse que aquele que crê em mim, coisas ainda maiores do que eu faço, farão. E às vezes nós nos encolhemos: tem que orar por um doente. Ai meu Deus, será que eu vou? Será que vai orar? Meu Deus, então você curasse. Ai, que medo de orar pelos. Pronto. Onde está a ousadia? A ousadia que Eliseu teve de falar assim: irmão Manuel, o senhor pode orar aqui? A vizinha chegar lá: irmão Manuel, olha, sou Manuel, o senhor é crente, né? Dá para orar aqui pelo meu pai, pela minha mãe que está doente? Você fala: meu Deus, eu vou ligar para o pastor. Vou ligar para o pastor. E não é verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando que você não pode fazer isso, mas eu estou dizendo para você que você é um agente da bênção de Deus. Você pode orar por cura, você pode orar por restauração, você pode orar por endemoniado, você pode repreender os demônios. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Deus nos deu poder, Deus nos deu essa força. Muitas vezes nós estamos tão amolecidos e tão acostumados a não ver nada acontecer, né? Eu vou lá orar, se fizer bem, se não fizer, amém. Não pode ser assim. Nós temos que crer que Deus sempre tem um propósito. E eu não estou dizendo que todas as vezes que você orar vai acontecer, irmãos, porque quem cura não é você, é Deus. Só que nesse caso aqui, esse homem de Deus mostrou uma ousadia que hoje em dia nós não vemos mais. Ele falou assim: olha, manda esse homem aqui, que vocês vão ver que há Deus em Israel. Esse homem tomou uma atitude. Ele não se deitou lá ou se ajoelhou lá na casa dele e ficou pedindo para Deus tocar no coração do profeta. Deus age sim de forma simples, mas exige a nossa participação, exige a nossa ação.
ainda que seja só o crer, mas exige a nossa participação. Ainda que tenhamos que depender de alguém, porque às vezes nós não queremos depender. Eu vou orar e Jesus vai curar, Jesus vai me restaurar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu sabedoria aos médicos, Deus deu sabedoria aos farmacêuticos. Eu sei que existe muita coisa ruim aí por fora, mas Jesus falou assim: olha, se você orar, Marcos 16, e se beber, eu vou acrescentar, se comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Parece até uma brincadeira, mas quantos aqui oram para tomar remédio? Nem eu oro, mas me veio esse lampejo agora. E eu acho que nós deveríamos orar. Você sabe por quê? Porque se for para fazer bem para o seu corpo, que faça bem, mas se for para fazer mal, que o Senhor quebre a ação daquele remédio em nome de Jesus. E às vezes a gente não tem essas... Mas vamos um pouquinho adiante. Quando você volta um pouquinho no capítulo 4, e eu estou falando aqui de dependência agora, às vezes nós vamos depender de pessoas. 2 Reis capítulo 4, todo mundo conhece a história da mulher que o marido morreu e deixou dívida e os credores vieram para levar os filhos como escravo. E a mulher foi bater na porta de quem? O profeta Eliseu. Não tenho nada. Você não tem nada em casa, nada. Só um pouquinho de azeite. É alguma coisa. Ninguém tem tão pouco que não possa ser usado nas mãos de Deus. Pega o seu pouquinho, coloca na mão de Deus e Ele vai multiplicar. Não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Já é alguma coisa. Você vai lá na sua casa agora, entra lá na sua casa e fecha a porta. Só que antes você manda seus filhos sair e pegar tudo quanto é vaso que tiver, botija, jarro, traz tudo para dentro de casa. E você vai começar a encher essas botijas com azeite. Tá bom. Se essa mulher não tivesse vizinhos para ajudar, se não tivesse filhos para ajudar, se ela falasse assim, não, Deus que se vire, o milagre tem que ser dele completo. Às vezes você vai depender da ajuda de alguém, às vezes você vai depender de alguém para cuidar de você. Tenha isso como um milagre de Deus na sua vida também, porque tem gente que não tem. Nós precisamos saber que Deus usa as coisas, precisamos ir ao lugar certo. Olha, precisamos não só tomar atitude, precisamos ir ao lugar certo. Esse homem, ele era militar, chefe de um exército, tinha um respeito enorme pelas regras e pelas leis. Ele não era um homem que passaria jamais por cima de alguém. Ele jamais quebraria uma cadeia de comando. Quem foi militar aqui sabe do que eu estou falando. Quebrar a cadeia de comando, você está preso, irmão. Numa empresa civil, você está mandado embora. É simples assim. Ele jamais faria isso, então ele foi ao rei, mandou, falou com o rei, já falei aqui, o rei mandou ele lá para o outro rei. Mas no final das contas ele foi parar no lugar certo. No final das contas ele foi na casa do profeta. E aqui entra uma parte que eu preciso falar com você essa manhã. Porque Deus falou comigo e eu sei que Ele ainda continua falando comigo. Para que o milagre, para que possa acontecer o verdadeiro milagre na sua e na minha vida, nós precisamos nos permitir ou deixar se quebrar por completo. Nós precisamos nos permitir ser anulados ou sermos anulados por completo. Eu acho que essa é uma das partes mais interessantes da história, porque eu já disse para vocês que Deus não usou um anjo, Deus não usou um trovão, Deus não usou um sonho, uma visão, Deus não usou uma profecia para falar com Naamã. Deus usou uma escrava. E Naamã vai ao palácio
E ali ele causou uma confusão enorme. Eliseu ficou sabendo, manda chamar. O rei deu o endereço da casa de Eliseu para Naamã. Eu acho que Eliseu não morava numa mansão. Um pouquinho depois Eliseu encontra... nós vamos ler a história da Sunamita um pouco depois dessa história. Mas nós vamos ver no capítulo 4 ainda, no versículo 8... sobre a Sunamita falando com o marido dela, falando assim: olha, aquele ali é um verdadeiro homem de Deus, vamos construir um quartinho aqui para ele. Eu acho que Eliseu não tinha uma mansão não, né? Eliseu deveria morar num lugar bem simples. E aí chega esse Naamã, com toda a sua pompa, com toda a sua guarda militar, com os cavalos, imagina aqueles cavalos que a gente vê em filme, cheio de coisa. Chega Naamã todo armado, todo fardado. Ele olhou para aquela casa e falou assim: é aqui que mora o profeta de Samaria? É aqui, esse crentinho. Eu vou me submeter a isso? Bom, vamos lá, vai. A escrava falou o que ele faz, o rei me mandou aqui. Deixa eu ver se esse negócio procede. Bate lá na porta dele, chama ele lá. Eliseu nem saiu para falar com ele. Olha só que coisa terrível, irmãos. Você depender da pessoa e a pessoa nem sair para falar com você. Quem é que gosta disso? Ninguém. Você vai no consultório do médico, o médico mal olha para você. O que você está sentindo? Febre, dor de cabeça? Está com dor toda? Tá, toma isso. Nem olhou na sua cara. É vírus. É vírus. O Eliseu nem saiu para falar com um homem importante, representante do outro reino. Aquilo podia causar um negócio terrível entre os dois reinos. Aí Eliseu manda o secretário. Mas Naamã, segundo a Bíblia, não estava esperando o secretário. O secretário falou assim: quem que é o chefe aí? Sou eu. É o senhor que queria falar com o profeta? Sou eu. O profeta mandou falar para o senhor que o seu problema se resolve com banho. Mas esse profeta está de brincadeira com a minha cara. Está me chamando de sujo, de porco agora. É só tomar um banho. E não é em qualquer lugar, tem que ser no Jordão. Agora ficou mais ruim ainda. Ficou pior. Porque o Jordão tem águas escuras, barrentas. O homem não se dá o trabalho de vir falar aqui comigo, chefe de um exército. Manda o secretário ainda vem me falar que eu tenho que pular na água suja. Ó, para quem conhece São Paulo, você dá uns 7 mergulhos lá no Tietê. Eu vou sair de lá morto, carregado, em vez de sarado. Mas Naamã ficou decepcionado. O que é que Naamã estava esperando? Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã pintou essa cena na cabeça dele. Eu vou chegar aqui, como eu sou importante, esse homem vai sair aqui de batina ou com a gola do clero, ou de pastor, ou de padre, vai sair aqui. Deus! Fazer aquela oração eloquente, bonita. Vai descer uma luz sobre ele, ele vai sair brilhando, vai vir aqui, vai tocar em mim. Onde ele passar a mão vai ficar curado. Olha a cabeça do homem. Não é assim que a gente pinta às vezes? Deus vai fazer um milagre fenomenológico. Vai cair raio do céu, vai trovoar. Vai ser que nem o dia que Jesus morreu na cruz. Fecha o tempo, trovão, Deus fala. É assim que a gente espera o milagre de Deus. E Deus vem com coisas simples para o nosso lado.
Deus quer que você se quebre por completo na presença dEle. Tem que estar humilhado, tem que reconhecer que precisa. Não é ser orgulhoso e falar assim, mas Deus podia fazer assim, mas eu pensava que ia ser assim. Deixa eu te falar uma coisa, nada do que você pensa, nada do que você imagina é o que Deus imagina para você. A Bíblia diz que os pensamentos dele, que os planos dele voam muito mais altos do que o seu. Tem hora que a gente pega alguém e fala assim, está voando alto, hein? A pessoa está fora da terra. Os pensamentos e os planos de Deus são mais altos do que isso. Você precisa ser quebrado ou quebrantado diante da presença de Deus. Você sabe por quê? Eu falei aqui agora há pouco porque hoje em dia nós estamos vivendo na era dos artistas. E eu vou explicar o que é isso para você. Todo mundo é um artista. Nunca se viveu uma era holográfica tão forte como nós estamos vivendo agora. As pessoas vivem de imagem. É só imagem. Você vale pelo que você veste. Eu disse aqui uns dias atrás, colocaram um filme na internet, um videozinho pequenininho. O sujeito com uma roupa meio suja caiu numa praça, um artista, filmaram isso aí. Se jogou lá na praça como se estivesse desmaiando, as pessoas passaram de largo. Depois de muito tempo, mais de 5 minutos, alguém se aproximou, olhou, chamou um policial, o policial veio, olhou de longe, foi se aproximando para ver se socorria. O mesmo artista colocou terno, gravata, bonitinho, ele mal caiu no chão, fechou de gente para ajudar. Nós vivemos numa era de imagens. Você é o que você aparenta ser. As pessoas só te tratam pelo que você aparenta ser. As pessoas vivem de imagem o tempo todo, a mídia bombardeando a cabeça das pessoas, dos adolescentes, dizendo, olha, você precisa ser assim para ser aceito. Você tem que ser assim para ser aceito. E você deixa de ser o que você é para ser aceito pelos outros. Naamã estava acostumado com aquele negócio de aparecer, vitória, guerra, poder, e ele achou que ele ia chegar do mesmo jeito na presença de Deus, mas Deus não vê a farda dele, Deus não viu nada do que tinha por fora, porque eu vou te dizer uma coisa, nessa questão de se relacionar com Deus, e não entenda isso como uma heresia, por favor, eu estou fazendo aqui uma comparação. Nessa questão de relacionamento, Deus é cego. Ele não vê você por fora. Nessa questão de relacionamento, Deus é surdo, porque Ele não ouve as suas orações eloquentes, que não é para Ele, é para o vizinho ouvir. Nessa questão de relacionamento, Deus não tem mãos, porque Ele não recebe moeda de troca, aquela moeda que você quer trocar com Ele. Faz o milagre em mim que eu te dou tanto, porque Ele não se corrompe. Nessa questão, Deus tem ouvido só para uma coisa. Ele encosta o ouvido no seu coração e fica ouvindo as batidas. Daqueles momentos que só você sabe o que está passando. Daqueles momentos que só você entende o que é que você está sentindo por dentro. Nessa questão de relacionamento, Deus não se engana, Deus não se corrompe, Deus não se deixa levar por qualquer coisa. Você precisa estar quebrado por completo. Nós vivemos numa época tão difícil. Essa semana eu ouvi o testemunho de um pastor no Brasil, que alguns anos atrás perdeu o filho, que se suicidou com um tiro na cabeça. Filho de 19 anos. E isso acontecer na família de um pastor é inconcebível, né? O povo, não, é inconcebível porque o povo fala assim, mas como? Esse pastor não ensinou o filho? Filho de pastor não pode fazer nada, irmão. Desculpa, isso aqui não é lugar de desabafar. Deixa eu só te falar uma coisa. Filho de pastor tem que ser santo. Ele já devia nascer com asinha e auréolazinha em cima da cabeça. Porque as pessoas olham assim, acho que a mulher do pastor não ensina esse menino direito. Ela ensina, eu ensino, o pastor ensina. Nós damos exemplos. Mas sabe o que é que faz, e eu não estou justificando ele ser assim? É a forma como muitas vezes a igreja trata o pastor e a família. Porque tem filho de pastor que fala assim, eu nunca vou ser o que o meu pai foi, porque eu não quero sofrer o que meu pai sofreu.
quero fazer parte de uma igreja, porque a igreja é injusta. E eu não estou desabafando, não, eu estou falando que é. Esse pastor, eu ouvi o testemunho dele, o filho morreu porque se matou com um tiro na cabeça. E ele ligou para um pastor amigo, ou um pastor conhecido, e quem deu o testemunho foi esse pastor conhecido. Ele ficou mais de 20 minutos só falando o que ele não podia se expressar diante da igreja. Porque às vezes a figura do pastor é a figura mais solitária que tem na igreja. Porque o pastor não pode chegar nas pessoas, ou criaram essa imagem do pastor chegar em alguém e se abrir. Porque o pastor tem que viver de imagem. O pastor tem que estar sempre sorrindo. O pastor tem que estar sempre pronto a ajudar. Isso é muito complicado, porque ninguém consegue viver assim. E eu estou falando da vida do pastor, mas eu quero que você entenda que hoje nós vivemos nessa era holográfica, que todo mundo tem que estar bem o tempo todo para poder ser aceito. Eu não gosto daquela pessoa porque ela só reclama. Eu não gosto daquele ali porque aquele ali é isso. Eu não gosto. E as pessoas, para irem sendo aceitos nos círculos, eles têm que ir se aniquilando e sendo aquilo que não são. Deixa eu te falar, seja o que você é. Deus te ama do jeito que Ele te fez. Se Ele quiser alguma coisa diferente em você, Ele vai trabalhar você. Mas se quebre na presença dEle. Não fique se aniquilando porque o vizinho não gosta do jeito que eu sou. Eu não me sinto bem lá porque as pessoas não, parece que me olham torto porque eu sou mais magrinho, eu sou mais gordinho, eu sou mais feinho. Não existe isso para Deus. Deus te fez assim, Ele te ama assim. Por favor, seja você na presença dEle. O milagre de Deus alcança, e Ele alcança você pelo que você é por dentro, não pelo que as pessoas querem que você seja por fora. Obedeça a palavra de Deus, foi o que Ele fez. E Ele só obedeceu porque tinha alguém para lhe dizer para obedecer. Irmãos, eu vou encerrar por causa do horário, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Deixa eu te falar alguma coisa. Ninguém dá conselho para que você caia. Quando as pessoas chegam em você e falam alguma coisa, não aquelas pessoas que você não tem relacionamento, mas quando alguém ou você pede um conselho, é porque as pessoas querem te ajudar. Naamã, ele resolveu não fazer o que o secretário do profeta disse. Ele já tinha resolvido no coração dele: eu não vou fazer essa baboseira não. Lá em Damasco tem rios mais limpos, eu não vou mergulhar em Jordão coisa nenhuma. Esse cara tá louco. Que profeta de Deus é esse? Mas como eu disse, as pessoas querem coisas maiores. Nós somos seres humanos, a gente está sempre conectado com alguma coisa palpável. Se Eliseu tivesse aparecido lá, orado e falado assim: agora você tem que subir a escadaria da igreja Nossa Senhora não sei do que, de joelho, ele ia. Naamã, Deus vai te curar, mas você vai ter que pegar uma cruz e ir daqui a pé até Damasco, carregando ela nas costas. Você vai ter que caminhar 200 quilômetros a pé com a cruz nas costas. Ele ia. Porque povo parece que gosta de sofrer. Coisa simples não tá bom. Naamã, olha, Deus vai te curar, mas você vai ter que pagar $1 milhão. Eu pago, afinal de contas, o que é 1 milhão? Eu vou ficar curado. Não, Naamã, vai lá e se mergulhe 7 vezes no Jordão. Esse cara tá de brincadeira comigo. Parece que as pessoas estão tão grudadas, tão agarradas nesse negócio de ter que fazer algo, fazer para receber. Deus não é supermercado, não. Deus dá aquilo que Ele quer dar para quem Ele quer dar, e é de graça. Ele não exige nada de você. Não tem que fazer campanha de 10 dias, 21 dias, 14, 1000 dias, consagrar isso, aquilo, não. Quando Deus quer fazer, Ele faz e acabou, e Ele é Deus e pronto. Agora a gente fica assim: não, olha, você vai ter que fazer a campanha. Essa campanha é $200 por semana, tá bom? Você está tentando comprar Deus. Deus não tem esse negócio não, irmãos. Deus é Deus, e Ele conhece você, e Ele quer abençoar você do jeito que você é.
tem que obedecer a palavra dele. Naamã ficou revoltado, montou no cavalo dele e falou, nem deu tchau para Geazi. Montou no cavalo dele e falou, vamos embora daqui. Esse profeta não está com nada não. 1 ou 2 servos dele lá, ou 3, eu não sei quantos, a Bíblia não fala, fala que os servos dele chegaram nele e falaram assim, meu senhor, meu pai, deixa eu falar uma coisa, se ele te pedisse para fazer algo mais difícil, porventura você não faria? Acho que Naamã falou assim, se ele mandasse eu carregar uma cruz nas costas, eu carregava, mas esse negócio de mergulhar, se ele mandasse você pagar, você não pagava, pagava. Se ele mandasse você subir de joelho a escada, você não subia, subia. Mergulhar é um negócio tão simples. Outra coisa é caminho. Vamos ali mesmo no Jordão, o senhor mergulha. Deixa eu falar, você não tem nada a perder. É verdade. A morte já está aí. Não é verdade? É verdade. Então eu vou lá, vamos lá no Jordão, vai. Eu vejo Naamã tendo que se despir. Expor, mas obedecendo. Vai ter hora que você vai ter que se expor, mas obedeça a palavra de Deus. Se exponha, ainda que Deus te faça se expor na frente das pessoas, vai ser para a glória dele e para a sua bênção. Às vezes nós não queremos expor as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas manchas, mas se for para a glória de Deus, exponha, porque ele quer te trazer a cura. O milagre de Deus pode acontecer na sua vida a qualquer momento, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos agir, precisamos ir ao lugar certo, à fonte certa. Não é buscar a Deus hoje e o diabo amanhã. Hoje eu estou aqui buscando a Deus, amanhã eu estou lá servindo ao diabo. É servir a Deus. Nós precisamos nos aniquilar por completo e nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não houve nenhuma performance fenomenal. Houve só uma palavra. Mas se você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele, o milagre vai acontecer na sua vida e pode acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que alguns de nós aqui, Senhor, precisamos de um milagre em qualquer área das nossas vidas. E às vezes nós esperamos que o teu milagre venha em cavalos de fogo, que o teu milagre venha em trovões, venha em grandes vozes, em grandes fenômenos, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor trabalha nas coisas simples. Eu sei que o Senhor faz através das coisas simples. Não precisa de uma oração muito eloquente, não precisa de uma oração que chame a atenção de ninguém. Para aqueles que têm fé, basta uma palavra. E muitas vezes nós ficamos procurando algo muito grande, mas que nós todos poderíamos agir como Eliseu, ou talvez como João e Pedro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Não houve ali uma prédica, não houve ali algo para chamar a atenção sobre o pregador ou sobre aquele que faz aquela oração, mas todas as atenções são depositadas no teu nome, a glória é dada ao teu nome quando as coisas são de acordo com a tua palavra. Senhor, nós não queremos aqui um grande movimento, nós queremos aqui um grande mover, e que ele possa vir da maneira mais simples, mas que ele venha e o milagre aconteça na vida dos teus filhos. Pai, como servo, como profeta teu, eu ministro um milagre na vida dos teus filhos, onde é que tenha que acontecer. Alcance agora, no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Pai, eu oro pelas nossas famílias que estão distantes. Pai, eu oro por aqueles que precisam de um milagre da nossa família. Visita agora, Senhor, e faça o milagre acontecer, no nome de Jesus. Eu oro pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, alguns por doença, outros nós não sabemos, mas visita e faz um milagre na vida deles. No nome de Jesus, ó Deus, dê-nos uma semana abençoada, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha